Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado. E aproveitar que esse mês está sendo comemorado o mês, né, da saúde mental. Aproveitar para compartilhar com as senhoras e os senhores como a desinformação, como a ignorância pode afetar a pessoa que é ignorante, como as pessoas que ouvem essa pessoa ignorante, né? Eu queria utilizar o livro de Mateus, capítulo 15, aonde o texto vai dizer: Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Se você já leu esse texto, você vai ver que vieram de Jerusalém os fariseus, né? E esses fariseus vieram falar com Jesus por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer. E eu sei que parece uma coisa muito simples, mas não é tão simples assim, porque isso demonstra a ignorância de Jesus, né, na posição de camponês, com a sabedoria dos escribas, dos fariseus e dos anciãos, que são as pessoas mais velhas que guardam os costumes, as leis e a tradição. E é um texto que revela o quanto, senhoras e senhores, a gente tem que dar voz e credibilidade, né, para aqueles que falam em nome do seu achismo, né, em nome da sua opinião, querem dar opinião sobre tudo no lugar onde apenas só cabe fato, né? Onde só cabe realidade, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque os anciãos, os fariseus perguntam para Jesus por que todo mundo lava a mão e seus discípulos não lavam, né? Aí Jesus, em vez de responder para eles, né, porque eles não lavam a mão, Jesus responde com uma outra pergunta, que é as coisas que o idiota faz, né? O idiota, quando quer fugir de uma pergunta ou quando é incompetente para responder uma pergunta, ele responde a sua pergunta com outra pergunta. Então Jesus fala: eu estou transgredindo a tradição, né, dos anciãos pelo mesmo motivo que vocês transgridem a lei de Deus, porque Deus disse: não, quem falar mal do pai ou da mãe que seja punido de morte. E vocês ficam ensinando por aí que quem oferecer a oferta, né, que é de agrado dele, está desonrando pai e mãe, então vocês estão quebrando a lei, né? E eles não estavam quebrando a lei. Por quê? Porque eles estavam fazendo o correto. Porque a lei também mandava que todo filho primogênito fosse entregue na casa do Senhor para fazer as coisas do Senhor. Então, quando os escribas e fariseus diziam para os discípulos ou para qualquer outra pessoa: se você disser para o seu pai e sua mãe ofertar na casa do Senhor aquilo que é de aproveito para você e não aquilo que está na lei, né, você está desonrando seu pai e sua mãe. Por quê? Porque você está demonstrando que ele não te deu a educação que ele deveria ter dado, certo? Porque todo filho primogênito tem que aprender isso, que tem que sacrificar animal para perdão dos pecados, e a oferta tem que ser essa no templo, que tem que levar ao Senhor, e também a oferta de hortelã, oferta de incenso, essas coisas no templo, certo? E por que eu estou falando isso, senhoras e senhores? Porque Jesus, ele chega a dizer para os discípulos, né, para os fariseus, que eles estão errados, porque eles estão ensinando que as pessoas estão desonrando o pai e a mãe quando dizem para o pai e a mãe assim: ei, pai ou mãe, você vai levar essa oferta para o templo, para o Senhor, porque essa oferta aqui é uma coisa que tem valor para mim. E os fariseus estão dizendo: se você acha que você vai trazer para o templo uma oferta que tem valor para você e não a que está escrita na lei que tem de valor para Deus, ou seja, em vez de trazer o sacrifício de animais para perdão dos pecados, você trouxer qualquer outra coisa que você acha que é importante, que é valiosa, você estará desonrando seu pai e sua mãe. Então, o fariseu estava certo nesse momento, né? Não estava errado. Mas olha só o que Jesus vai dizer para eles. Vai dizer para eles, no versículo 7 do capítulo 15 de Mateus: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, este povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quem honra Deus com lábios e o coração está longe dele, é basicamente Jesus, né? Mas eu vou explicar mais por quê. Mas ele diz que é os escribas e fariseus. Ele vai dizer: em vão me adoram ensinando doutrinas e preceitos de homens. Então os fariseus estavam ensinando doutrinas e preceitos de homens no sentido da tradição. Por quê? Porque para eles existe o sagrado e o profano. A comida é sagrada. O cordeiro que você sacrifica para perdão dos pecados é sagrado. Então, para você pegar nesses objetos, você precisa estar com a mão limpa.
Por quê? Porque para os fariseus, para os doutores que conheciam a realidade, o corpo ele é contaminado com alimento, com o que vem de fora para dentro. Mas para Jesus, que é ignorante, mas ensina a sua ignorância, o que contamina é o que vem de dentro para fora, o que contamina as palavras e não a comida. Só que, de fato, as palavras não contaminam nada, palavras são só palavras. O que contamina o corpo humano é a comida, é a mão sem lavar, é os dentes sem escovar, é tudo isso, certo? Então, são preceitos de homens realmente, mas que salvam a vida humana. Jesus, na época dele, seria um negacionista, digamos assim, né? Então, ele vai dizer: tendo convocado a multidões, lhes disse, e entendei, no versículo 11, ó, o meu número aqui. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Jesus inverte a ordem, porque o que contamina o corpo é o que vem de fora para dentro, a comida, tudo que vem de fora para dentro. Então, por isso você tem que manter a higiene, escovar os dentes, lavar as mãos para comer, certo? E não o que vem de fora, não o que vem de dentro para fora, que contamina o homem, que é as palavras, como Jesus diz. Então ele vai dizer: então aproximando-se dele os discípulos, disseram: sabe que os fariseus, ouvindo as palavras, se escandalizaram. Então é claro que os fariseus se escandalizaram, porque como que pode uma pessoa dizer em sã consciência que o que contamina o homem é as palavras que saem da boca dele, e não a comida que ele come, e não a falta de higiene, né? Qualquer pessoa sábia se escandaliza com isso. Se escandaliza porque na época de Jesus ele seria o cara que diria assim: não, o que mata, o que destrói os seus dentes não é o açúcar ou as bactérias, né? Ele iria negar isso, né? Então ele vai dizer: ele porém respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então ele está dizendo assim: meu Pai Celestial vai arrancar toda a planta que não foi plantada. Então qualquer pessoa que não concorda comigo que o que contamina o homem é o que vem de dentro para fora e não o que vem de fora para dentro, o que acha que contamina o homem é o que vem de fora para dentro, esse não tem parte comigo, esse o meu Pai Celestial vai arrancar porque ele não plantou, ele não pensa da mesma forma que eu. Então ele vai dizer: deixa-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos do barranco. E exatamente o que Jesus está acusando os fariseus de ser é o que ele é, porque ele é cego. Porque uma pessoa que ensina para outra pessoa que o que contamina o corpo dela, que o que adoece o corpo dela, é o que vem de dentro para fora e não o que vem de fora para dentro, por isso não há necessidade de higiene, de lavar as mãos, de escovar o dente, é uma pessoa cega, imbecil, está ensinando mentira, como a internet hoje está cheia de gente, certo? Então ele vai dizer: então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Exatamente, tudo que entra pela boca desce pelo ventre e depois é lançado em lugar escuso. Só que o que Jesus não entendeu é que é exatamente por causa desse processo do alimento passar por dentro do seu corpo, e talvez por estar contaminado, né, infectado, é exatamente por causa disso, por ele passar dentro do seu corpo, um contato tão imediato com o seu corpo, tão íntimo com o seu corpo, que te contamina, né? Então, o alimento não entra dentro do corpo e sai contaminado, como Jesus sugere. Isso é visão de cego. O alimento entra contaminado e contamina o seu corpo. Ele está contaminado antes de entrar no seu corpo e contamina o seu corpo. É primeiro o alimento que contamina o corpo, não o corpo que está contaminado em si mesmo, né? Então, por isso eles querem que lavam as mãos para comer, coisa que Jesus não entende, tem dificuldade para entender. Aí ele vai dizer: mas o que sai da boca vem do coração e isso contamina o homem. Não, as suas palavras, elas nunca contaminam ninguém. Uma pessoa não se deixa convencer pelas suas palavras, porque você não se deixa se convencer pelas palavras da pessoa. Primeiro você toma partido, depois você ouve as pessoas, né? Porque se fosse do jeito que ele está falando aqui, se as pessoas fossem contaminadas pelas palavras, seria fácil, a gente contaminava todo mundo com a verdade então, e a verdade era uma só absoluta. Mas não é, porque o judeu não está lavando as mãos por causa da contaminação da palavra, porque ele não acredita na contaminação da palavra, mas sim na contaminação bacteriana, infeccional, literal da terra.
Ele sabe que ele precisa lavar as mãos para comer, porque se tiver uma pedra na mão dele e for colocada naquela fruta, aquela pedra quebra o dente dele ou fode com o estômago dele por dentro. Então, para Jesus, o que contamina o homem é o que sai da boca, porque vem do coração. Então, porque se você falou, estava emocionado numa hora e falou, porque o coração aqui representa as emoções, então isso contamina os outros. Não, as suas palavras não contaminam os outros. Porque para só a palavra fazer efeito em alguém, essa pessoa tem que, no mínimo, dar credibilidade para você e primeiro tomar partido. Ninguém se convence por palavras. Primeiro as pessoas tomam partido. Primeiro elas decidem acreditar para depois ouvir o discurso. E não o contrário. Ouvem o discurso para se convencer. Tem gente que você vai falar a verdade para ele, nas primeiras palavras ela já vai ignorar o que você falou. Então não é as palavras que contaminam o homem. Porque elas vêm de dentro para fora e não há como você contaminar as outras pessoas com uma coisa que é verbal, que é palavra, né? A não ser que você esteja resfriado e você contamina alguém através da saliva. Mesmo assim, o contato ele é de fora para dentro, porque você tem que meio que engolir essa saliva para você pegar esse vírus, essa bactéria e ficar infectado. Então, a infecção, como é que eu posso dizer? A contaminação, ela não é como o cego do Jesus acha que acontece de dentro para fora, mas sim de fora para dentro. Por isso que o judeu, sendo mais sábio, lava as mãos. Mas Jesus é como um influencer rebelde da rede social de hoje que não acredita na ciência, acredita no achismo, na opinião, né? Então ele vai dizer, porque do Corá procedem os maus desígnios. Do Corá aqui é da cara envergonhada, né? Quando a cara da pessoa fica vermelha, né? Ele está falando, quando a pessoa está com a cara vermelha, é dali que está com vergonha, é dali que sai os maus desígnios, né? Então, no contexto dele aqui, ele está querendo dizer, aquele que fica com vergonha de comer com as mãos sujas, é desse que sai o desígnio. Então, para Jesus, na sabedoria dele, contaminado é aquele que tem medo de comer com a mão suja. Enquanto nós utilizamos o ritual para lavar as mãos, né, antes de comer, não como um ritual cultural, né, moral, digamos assim, mas sim como uma forma de higiene mesmo, né, para manter a vida, né? Então ele vai dizer, porque do Corá, ou seja, daqueles que procedem, do Corá procedem maus desígnios, né? Ou seja, daquele que está envergonhado, então, de comer com as mãos sujas, que prossegue o mau desígnio. Ele vai dizer que procede o homicídio. Só que, na verdade, ele com as mãos sujas também queria cometer homicídio, né? Porque queria matar basicamente as pessoas vivas e queimadas, né? Aqueles que não seguissem ele, que ele queria jogar, segundo ele, no juízo dele, no lago de fogo, né? Adultérios, né? Ele teve discípulos dele que teve envolvido em adultério com a mulher de Herodes. Então eles são contaminados, né? Então não precisam realmente lavar as mãos, porque no discurso de Jesus é coerente, eles não lavam as mãos por quê? Porque eles estão sujos por dentro, então fazem sentido ficar sujo por fora também, né? Jesus também é fruto de adultério, porque Maria teve Jesus quando já estava casado com José, né? E tem um filho já dentro de um casamento com outra pessoa, e configura-se um adultério. O Espírito Santo adulterou com ela, certo? Prostituição, furtos. Jesus também, tudo indica que ele furtou, né? Quando roubou aquele jumento para entrar no templo de Jerusalém lá, porque ele não tinha animais, ele era pobre, né? E também quando entrou no campo de espiga do judeu lá e roubou as espigas dele lá para matar a fome dele, né? Ou seja, o judeu que é judeu mesmo não iria deixar ele trabalhar no sábado colhendo espiga, porque colher espiga é o mesmo que colher algodão, colher outras frutas, colher café, é trabalho. E no sábado não pode. Então o judeu, dono do espiga de milho, ele preferia colocar Jesus para almoçar na casa dele, né, comer a comida dele, do que deixar Jesus entrar lá e roubar as espigas de milho dele, ou trabalhar para pegar as espigas de milho dele. Porque isso configurava trabalho no sábado, ele não ia querer que ninguém descumprisse a lei, né, utilizando as ferramentas dele. Então, tudo indica que Jesus furtou aquelas espigas de milho. Assim como furtou também o título de Isaías, filho do homem, porque o filho de Isaías, quando falava do filho do homem, estava falando de si mesmo. Então ele roubou as profecias do profeta Isaías, do título de Isaías. Então, ou seja, ele realmente está contaminado.
Então ele vai dizer falso testemunho. Quando ele dizia que era filho do homem, ele estava dando falso testemunho porque o filho do homem era o profeta Isaías. Quando ele dizia que vinha cumprir profecias, né, ele estava mentindo porque os profetas não profetizavam para futuros milênios à frente, mas sim para a época deles. E os principais cumpridores de suas profecias eram eles mesmos. Então, quando Isaías falava do filho do homem, ele estava falando de si mesmo, para a época dele, não como Jesus estava se dizendo que basicamente Isaías estava profetizando para o futuro e ele era o filho do homem. Ou seja, ele carregava falsos testemunhos quando dizia que era filho de Deus e na verdade não era filho de Deus, porque ele não era filho do rei, filho de Deus é o filho do rei. E ele era filho de José, José não era rei, certo? E também a blasfêmia. Então ele vai dizer que contaminado são aqueles que cometem prostituição, furto, falso testemunho, homicídios e blasfêmia. E ele foi condenado por blasfêmia. Por que ele foi condenado por blasfêmia? Porque ele chamou o pai dos judeus, Abraão, de diabo, chamou ele de pai da mentira, ainda disse para os judeus que eles não conheciam o próprio Deus deles, né? Trocou o sacrifício de animal para perdão dos pecados pelo pão e vinho, transformando o que era para ser um cordeiro literal sacrificado na Páscoa. Transformou ele em o corpo desse cordeiro em pão, o corpo desse cordeiro em pão e o sangue desse cordeiro em vinho, oferecendo frutos do campo, né? A oferta de Caim, que Deus rejeitou desde o início, né? Então, ou seja, ele cometia todo tipo de blasfêmia, né? Todo tipo de blasfêmia, né? Tanto que os judeus pegavam pedras nele para apedrejar ele várias vezes, porque a lei manda apedrejar aquele que cometer blasfêmia. Então ele vai dizer, são essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Então, ou seja, os judeus lavavam as mãos, senhoras e senhores, não por uma contaminação moral, mas por uma contaminação biológica. Lavar as mãos por etiqueta, por higiene, certo? Mas Jesus diz ele que o que contamina os homens é a blasfêmia que ele mesmo cometia, porque ele cometeu blasfêmia e foi acusado de blasfêmia, inclusive no tribunal, blasfemava contra Deus, dizia ser o próprio Deus, né? Dava testemunho falso que dizia estar cumprindo a profecia do profeta Jeremias, que disse que a lei teria que estar impressa na mente e no coração do povo, que inclui sacrifício de animais para perdão dos pecados, isso seria a nova aliança. Ele transformou essa nova aliança no mesmo dia da Páscoa, que deveria sacrificar o cordeiro. Ele transformou essa aliança, perverteu essa aliança, blasfemando contra essa aliança, porque transformou o cordeiro em pão e vinho. Não usou nem o sangue para fazer aliança, não teve nem a decência de usar o sangue para fazer aliança, o sangue do cordeiro literal, usou o vinho, né? Então, ou seja, ele foi o principal pessoa da falso testemunho a blasfemar. Então, segundo ele, dentro desses mesmos critérios que ele coloca para definir se uma pessoa é contaminada ou não, ele é o maior contaminado de todos. Então, dentro da coerência dele, não faz sentido realmente ele lavar as mãos para comer. Porque o judeu lava as mãos para comer porque ele é limpo por dentro. Porque ele limpa o alimento antes de comer, limpa a mão antes de comer. Então ele é limpo por dentro e por fora. Jesus, como comete todos esses crimes aqui, como blasfêmia, falso testemunho, ele é sujo por dentro. Então não faz sentido ele se limpar por fora. Por isso ele não lava as mãos. Então, assim, aquela mesma coisa. Essas pessoas, elas são guias de cego, assim como Jesus era, porque são cegos, mas querem guiar pessoas. E as pessoas que são guiadas por essas pessoas sofrem muito, por quê? Porque são pessoas, por consequência, ignorantes. Então elas não entendem que o ato de você lavar as mãos era para te proteger biologicamente, né, de infecção, de contaminação do corpo. Mas para ele, o que contamina o homem é as palavras, é o que vem de dentro para fora. E o que vem de dentro dele, com certeza, é muita contaminação, porque até na hora que ele multiplicou o pão para as pessoas comer, não foi um ato de bondade. Ele queria transformar o cordeiro, que é o sacrifício do animal, né, para perdão dos pecados, no pão e vinho. Então ele ofereceu às pessoas que estavam mais necessitadas pão ali, para que as pessoas acostumarem a comer pão dele, para depois no dia ele apresentar o pão da vida, que seria o pão da desobediência a Deus, que seria o pão que ele entregar na Páscoa, que era o pão transformado no corpo do cordeiro e o vinho transformado no sangue do cordeiro, em vez de ser o cordeiro literal. Então Jesus foi o principal cumpridor da desordem, né? E Jesus fracassou totalmente,
né? E por causa dos ensinamentos dele, do comportamento dele, na época dele, muitas pessoas se ferram até hoje. Por quê? Porque ouvem cegos, influências de internet que querem ensinar baseado em opinião, em achismo, né? Como se a verdade absoluta, pessoal, ela não se decide em votos, né? A verdade é o discurso que, né, ele descreve a realidade dos fatos, a realidade concreta, e não achismo e opinião, né? Como os influencers querem dar hoje, né? Então, a desinformação ela é perigosa nesse sentido.